Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, mãe. Já vi que você entrou aqui. Um beijo, saudades. Boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu colocar aqui o título da live. Ai, já vi o Dr. Paulo aqui. Peraí. Aí. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Boa Oi, Ana, noite, doutor tudo bem? Paulo. Tudo Boa bem? noite, que prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Deixa eu só colocar aqui o nosso título aqui na nossa live. Claro, Transgêneros, transgêneros e o esporte de alta performance. Aí eu faço assim, pim. Pronto. Doutor Paulo, quando eu disse que eu ia fazer, né, uma live com o Dr. Paulo, obviamente que foram assim centenas e centenas de perguntas sobre Covid, vacina, tratamento. Ana pergunta isso, Ana pergunta aquilo. Então, o que eu vou recomendar para vocês é que o Dr. Paulo fez uma live absolutamente espetacular com a Leda Nagli. Eu assisti a live toda sobre Covid, vacina, tratamento, pandemia, vírus, pós-Covid. E recomendo muitíssimo essa live, está lá no perfil da Leda Nagli. É uma live assim riquíssima. Peguem caneta, peguem papel, porque o que o Dr. Paulo passa ali na live não é apenas conhecimento, mas humanidade. Você vê como uma pessoa é comprometida mesmo com a vida humana, com a pesquisa, com a ciência. Então, doutor Paulo, antes de começar a nossa live sobre esporte, transgêneros no esporte, eu não tenho como deixar de começar essa live agradecendo tudo que o senhor tem feito pelo Brasil, pelos pacientes, pela ciência, pela verdade. Eu sei que o senhor é um dos cancelados aí, né? Um absurdo, né? Um dos médicos cancelados nessa pandemia. E junto com o doutor Zeballos, doutora Roberta, né? Doutor Cardoso, doutor Zimmermann, doutora Nise Yamaguchi, doutora Mayra. Então, doutor Paulo, eu não tenho como começar essa live. Eu acho que, em nome de muita gente, milhares de pessoas, eu quero deixar aqui o agradecimento pelo comprometimento à vida, à verdade, pela não politização, pelo carinho que você tem em tirar a política do questionamento da ciência, porque ciência e jornalismo sem questionamento não é nem ciência nem jornalismo, né? E como o senhor tem uma mão muito humana de fazer um esforço muito grande, eu sei que o senhor dorme muito pouco, né? Nós conversamos muito durante algumas semanas, peço muita orientação das novas pesquisas, do que está acontecendo, e sei, olho no relógio e falo, peraí, mas esse horário lá no Brasil, o doutor Paulo já está acordado, quer dizer, ele nem dormiu. Então, eu deixo aqui publicamente, doutor Paulo, para iniciar a nossa live, esse agradecimento que eu tenho certeza que é de milhares de pessoas, milhares de brasileiros. Ana, muito obrigado. Você, como sempre, muito generosa, né? Eu costumo dizer que eu não casei enganado com a medicina. Eu já sabia que ia ser assim, que ia ser assim por toda a minha vida, ou eu ia fazer outra coisa. Então, para mim, não tem sábado, domingo, dia dos namorados, Natal. Lógico que a gente não fica satisfeito de trabalhar nesses dias, mas faz parte. Menos satisfeito fica aquele que está doente em casa, né? E que está saindo de casa para ir para um hospital ou para procurar um médico por uma necessidade, senão não estaria indo.
Em relação ao que o que eu faço, eu sinceramente não acho que eu faça nada demais. Eu acho que eu simplesmente eu sou uma pessoa que teve um privilégio muito grande de ter tido acesso a uma educação boa que me foi provida pelos meus pais, e eu tenho a obrigação de devolver isso, né? E a cada conhecimento que eu adquiro, que eu ganho, eu tenho a obrigação de replicar esse conhecimento, porque senão ele morre comigo. Então, eu prefiro, óbvio que eu atendo pacientes, eu gosto de atender pacientes, mas eu acho muito melhor em termos populacionais eu fazer um treinamento e capacitar 30, 40 médicos, porque cada um deles vai poder atender 30, 40 pessoas. Então a gente multiplica aí essa corrente do bem, né? Eu acho que o brasileiro ele precisa nesse contexto específico, né, se despolitizar, porque eu não estou dizendo para ninguém que a política não seja importante, pelo contrário, o homem é por natureza um animal político, não é? Para quem não sabe, a palavra política ela deriva do grego polis, que é cidade. Então nós somos animais políticos por natureza e é impossível dissociar uma coisa da outra. Até na sua casa você faz política com seu filho, você faz política com a sua mulher ou com seu marido, é normal. A gente aqui no Brasil é que usa o termo de uma forma pejorativa. A gente, quer dizer, política é sinônimo de roubalheira, de canalice, etc. Mas no tratamento, isso não tem absolutamente nenhuma relevância, nenhuma importância, porque todos nós somos iguais. Somos feitos da mesma coisa. Acho que isso é o bonito do humano, né? Porque, embora a gente seja estruturalmente igual, ao mesmo tempo ninguém é igual um ao outro, porque a gente tem singularidades. Então, por mais que exista uma boa ponta no voleibol, jamais vai ser igual a Ana Paula, porque a Ana Paula tem a singularidade dela. Por mais que exista uma boa levantadora que ganhe prêmios, não vai ser igual a Fernanda, porque a Fernanda tem a singularidade dela. Apesar de serem todas mulheres, dois cromossomos X, terem treinado o mesmo tempo, então existem particularidades, né? Então, eu queria aproveitar esse gancho para falar, inclusive, que o tema dessa live de hoje, Ana, eu gostaria que quem está assistindo a gente visse sem absolutamente nenhum preconceito. Correto. Eu conheço a Ana, assim, nós não temos nada a ver com as escolhas sexuais de uma pessoa ou da outra, o que ela faz da sua vida afetiva e sexual é uma opção dela, são decisões dela, mas estamos aqui para falar de como é que a ciência enxerga essa mistura que está acontecendo. De novo, é o mesmo método que eu uso nessa pandemia. Quando a coisa fica polêmica, a gente só tem os dados, a gente só tem as pesquisas, a ciência, o que é dito, o que é comprovado, o que a gente pode pegar dali e transpor, né? Por que será que desde que o mundo é mundo, as Olimpíadas existem, né? Para falar de Olimpíadas que estão aí, com categorias masculino e feminino. Existem porque há uma diferença entre os sexos. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, dizendo que é melhor ou pior, mas existe uma diferença entre os sexos e isso, atualmente, com esse movimento todo que vem vindo, né, isso está se forçando um pouco a barra e isso, como a gente vai demonstrar aqui ao longo da conversa, isso não é só uma questão política, isso põe os atletas sob risco. Mais uma vez, a politização do esporte, né? A gente está vendo dentro da pandemia a politização da medicina, a politização do campo médico, do campo de pesquisa, inclusive, né? E parece que essa politização, doutor Paulo, ela acho que é o pior vírus, né? Vai Sim, espalhando de uma maneira, invadindo todas as áreas. invadindo todas as áreas. Então, a gente vê dentro de uma pandemia muita gente aí gritando ciência, 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 mas quando o assunto é exatamente transgêneros no esporte, parece que essa palavra some, a palavra ciência desaparece, né? É, e eu acho, sabe, Ana, assim, Uhum. que
existe uma necessidade, eu acho que a ciência ela está aí para isso, talvez seja o meio mais eficiente dentro do esporte de fazer justiça, né? Então, eu lembro que esses dias eu ainda conversava com a Ana e a gente falava sobre como as pessoas veem o atleta, né? Como eu via o atleta quando eu via a Ana jogar pela TV, ou mesmo indo até o ginásio vê-la, e como é a vida real do atleta. Então, o que que a gente vê? A gente vê aquele 0,5%, que o atleta, às vezes, ele se prepara o ano inteiro para aquela competição. Um ciclo olímpico, né? A gente prepara 4 Um anos para ciclo inteiro para uma aquela Olimpíada. competição. Então, o camarada que é corredor, por exemplo, corrida é um esporte muito popular, ele se prepara o ano inteiro para correr uma maratona. E nas outras provas que ele tem até chegar à maratona, o desempenho dele às vezes é medíocre. Por quê? Porque ele está focado naquilo. A Ana e a imensa maioria dos atletas profissionais, eu não vou nem falar dos amadores, ralam demais. Ontem eu ainda conversava com um coronel da Escola de Educação Física do Exército, e ele falava, olha, eu conheço muito esses atletas de vôlei, porque eu era instrutor lá e eles treinavam na SFX. Só que assim, a gente ia lá, dava uma treinadinha, eles não, treinavam de manhã, à tarde e à noite, nos 3 períodos. Então, por que que eu estou trazendo isso à tona? Porque eu acho injusto você pegar um atleta do seu nível ou do nível de qualquer atleta olímpico, ou seja, um atleta de alto rendimento, e misturar esse atleta ou essa atleta com alguém que genética e estruturalmente possui uma vantagem insuperável. E aí, doutor Paulo, é tanta coisa para a gente falar nesse assunto que, assim, eu olhando aqui o nosso roteiro, que nós conversamos a semana passada para fazer essa live, e começamos a trocar, né, um material, umas ideias, e assim, é um assunto que a gente pode fazer um simpósio disso, a gente pode Pode. falar 5 horas, né, sobre isso, do ponto de vista físico, hormonal, neurológico, que é a sua área, Ético. ético, do ponto de vista das políticas antidoping, da própria carta do Barão de Coubertin, a carta olímpica que protege exatamente o esporte feminino. Então, assim, o que eu acho interessante, doutor Paulo, nesse debate é que desde que eu coloquei o dedo nesse vespeiro, há mais ou menos uns 4 anos, obviamente fui cancelada no primeiro ano. É interessante eu dividir essa história. No primeiro ano que eu coloquei o dedo nesse vespeiro, eu fui cancelada. Transfóbica, homofóbica, aquilo tudo. À medida que você mantém uma paciência, uma certa elegância, uma paciência, que você mostra que essa discussão não é no campo do preconceito ou da tolerância, mas no campo da ciência, da biologia humana, e você traz dados, e você começa a discutir sem atacar o seu interlocutor, inclusive convidando aqueles dissidentes, os que são antagônicos à sua posição, para um debate intelectualmente honesto, as pessoas começam a ficar um pouco sem argumento. Então, hoje, doutor Paulo, eu tenho pessoas nas redes sociais que, sobre esse assunto, agora que eu já exponho esse assunto já há quase 4 anos, simplesmente agarrada nos pilares da ciência e da biologia humana, nada além disso. É impressionante, doutor Paulo, como eu encontro pessoas nas redes sociais que falam assim, hoje, depois de quase 4 anos, eu discordo de absolutamente tudo que você fala sobre política, sobre economia, eu não concordo com as suas posições econômicas, mas realmente nesse campo ficou difícil discordar de você. Porque a partir do momento que você mostra que uma falsa inclusão de trans, na verdade, significa a exclusão de mulheres, de meninas, de atletas jovens, você não tem como defender uma identidade social, mais uma vez, né? Aquilo que o senhor falou. A identidade social, o indivíduo é a menor minoria de todas, né?
A identidade social ela tem que ser Sem dúvida. extremamente protegida, as escolhas daquela identidade social, como a pessoa vai levar aquela vida. Porém, o esporte não é feito de identidade social. A principal estrutura basilar do esporte é a identidade biológica. E aí, doutor Paulo, há 4 anos eu convido alguém do outro lado para conversar comigo. E ninguém vem. Absolutamente ninguém vem. Então, eu estive, coisa de 2 anos, numa comissão de esporte da Câmara dos Deputados em Brasília, onde os dois lados foram ouvidos. Foi uma comissão esportiva para debater a possibilidade de passar uma lei em relação à proteção das mulheres na Câmara. E os dois lados estavam lá. Ficamos quase 5, 6 horas, né? Tem, inclusive, o pessoal tem essa sessão toda lá aí no YouTube, vocês podem encontrar. Durante 6 horas, doutor Paulo, o outro lado disse inclusão, 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 inclusão. A gente questionava pontos científicos, pontos da biologia humana. Eu trouxe uma série de dados, eu tinha o doutor Martins comigo, que é um advogado especializado em políticas antidoping, ou seja, ele entende muito de hormônio, nada, só inclusão, inclusão, inclusão. E aí, por que eu acho essa live muito importante, doutor Paulo? Porque, obviamente, eu tenho o meu ponto de vista como atleta, como mulher, como uma mulher que foi policiada pela patrulha médica durante toda a minha carreira, 24 anos. Eu não sei quantos testes antidoping eu fiz fora de competições. O ADA batendo na minha porta às 5h30 da manhã, fora de competição, exatamente para que em momento algum da minha vida, desde os 16 anos de idade, eu não usasse o suprassumo do esporte que se chama testosterona. Uma gota a mais de testosterona no corpo de uma mulher faz um efeito assim que ninguém imagina. Então, esse é o meu ponto de experiência, mas eu considero muito importante essa nossa live, porque quem vai falar agora é um médico, é um neurologista. Eu quero ler para o pessoal aqui, eu até separei aqui rapidamente, um texto que o doutor Paulo me mandou, e eu queria ler esse texto e passar a palavra. Porque muita gente fala o debate, bom, então se o trans fez a transição muito tarde, aos 30 anos, aos 25 anos, então que tal? E essa agenda é nefasta, né? Que tal a gente começar a dar bloqueador de testosterona para os meninos aos 8 anos? E aí eu quero ler o que o doutor Paulo me mandou e passo a bola para o senhor, doutor Paulo. O homem começa a produzir testosterona 7 semanas após a concepção. Os níveis de testosterona aumentam durante a puberdade, atingem o pico no final da adolescência e depois estabilizam. Antes mesmo de um menino nascer, a testosterona está trabalhando para formar os órgãos genitais masculinos. Durante a puberdade, a testosterona é responsável pelo desenvolvimento de atributos masculinos, como voz mais profunda, barba e pelos corporais. Também promove a massa muscular e o desejo sexual. A produção de testosterona aumenta durante a adolescência e atinge o pico no final da adolescência ou início dos 20 anos. Então, só desses 2 parágrafos, doutor Paulo, a gente pode assumir que uma pessoa que faz a transição aos 30 anos já colheu absolutamente tudo que a testosterona podia dar para essa pessoa. E tem mais, né, Ana? Assim, o que a gente tem que entender? Primeiro, como você bem ressaltou, então a diferenciação entre os sexos, ela começa a acontecer ainda em ambiente intraútero. Então, durante a gravidez, ao longo aí, a partir do primeiro mês e meio de gestação, os níveis hormonais eles já são diferentes entre um feto do sexo masculino e um feto do sexo feminino. E isso vai produzir mudanças não apenas de músculo, porque as pessoas pensam que o desempenho do atleta, por exemplo, a Ana Paula
tinha um saque potente porque ela era forte, tinha um membro superior forte. A questão não é apenas essa, tá, pessoal? O que que muda aí? Primeiro, a bacia feminina, o osso do quadril, ele é diferente do osso masculino. Ele tem uma angulação diferente. Esta angulação diferente, por si só, ela promove uma inserção do fêmur, que é o osso da coxa, diferente em homens e mulheres. O que por si só promove inserção da musculatura do membro inferior diferente. O que é um músculo? É uma massa que varia de volume, ancorada por dois tendões. Então, obviamente, quanto maior o osso e quanto melhor essa relação de ângulo, mais eficiente vai ser o músculo. E aí eu vou explicar o que eu entendo como eficiente, e mais potente ele vai ser. O que é eficiente? Eficiente é, se eu fizer um esforço e a Ana fizer exatamente o mesmo esforço, igual em termos energéticos, em termos de consumo de energia, eu vou conseguir um resultado muito melhor. Porque o ângulo da minha alavanca é um ângulo mais favorável a produzir um movimento. Isso é uma questão de física, física elementar. Então, isso começa a se formar, ou seja, essas diferenças esqueléticas, osso, na gestação. E isso mesmo que você remova o testículo de um trans que saiu de homem e foi para mulher, transgênero que a gente chama feminino, mesmo que você remova as gônadas, que você dê estrógeno, que você dê bloqueador de testosterona, você não tem como mudar o comprimento do osso, a densidade do osso, a força do osso, e muito menos a angulação, nem a forma da bacia. Então isso por si só já garante um desempenho maior. Isso é inegável. Mas se não bastasse isso, também durante a gestação, a testosterona ela produz mudanças no foco do desenvolvimento cerebral. Então, as mulheres, por exemplo, e aí talvez seja a razão de todas as piadinhas, né? As mulheres desenvolvem mais a área da fala e da compreensão. Então, existem estudos por ressonância magnética que mostram que tem diferença no tamanho, na espessura da substância ou da massa cinzenta dessa região entre homens e mulheres, por exemplo. Mas não é só aí. Nos centros de visão e percepção espacial, também. Então o homem, ele processa, ele enxerga. Se eu colocar eu e a Ana para olhar para uma geladeira aberta, eu vou ver o que está no fundo da geladeira. Ela vai ver o que está aqui na superfície. Se me perguntar o que está aqui no canto direito, talvez eu nem tenha me dado conta do que tem lá. Mas eu sei o que está lá no fundo. E isso não é à toa, isso é fruto de uma diferença muito sutil na formação dos centros cerebrais responsáveis por isso. E E isso aí, aí, doutor Paulo, vai também no esporte, a gente pode colocar isso na área de problem solving, né? Quando você tem que solucionar problemas no esporte. É totalmente Ana, diferente, né? Ana, eu vou te dizer até vou te dar um exemplo prático do teu esporte. Por exemplo, se eu colocar você para treinar e vamos pegar atletas contemporâneos, e a Fernanda Venturini teve um problema e não vai poder levantar no treino. Mas o Maurício estava por ali. E aí o Maurício vai levantar. Se ele te der uma chutadinha ali para você ir bater na ponta, talvez você não chegue na bola. Porque o tempo de percepção e o cálculo inconsciente que você faz da corrida que você tem que dar, da impulsão, da altura para você chegar na bola é diferente do tempo do cérebro masculino. Então a hora que você estiver querendo chegar na bola, ela já passou. Tá? Então isso não é porque a Ana Paula está no mau dia. Isso é científico. Isso é mensurável. A gente consegue medir essa diferença no processamento, por exemplo, desta questão de percepção visoespacial. Então pode acontecer com a atacante de ponta, acontece no handball, porque existe também mudança isso aí já também correlacionando com a questão esquelética, né? Então a tíbia dos homens é diferente da tíbia das mulheres.
Então, um pivô masculino no handball, ele gira com muito mais força, com muito mais velocidade do que uma pivô feminina. Isso é por quê? Porque o osso é mais denso, porque o osso é menos angulado do que o osso feminino. Então, é um organismo desenhado para executar esse tipo de ação. E aí entra o que eu acho que é o principal problema de querer se fazer política com atleta, né? Se eu coloco uma transgênero masculina agora, vamos supor que a transgênero era uma mulher e fez um tratamento hormonal e tem níveis de testosterona masculinos e vai, por uma obra do acaso, competir junto aos homens. O risco que ela tem de ter uma lesão é muito maior do que de um homem, fazendo o mesmo movimento. A estrutura óssea dela não é Totalmente masculina. diferente. Então, veja, por exemplo, a gente sabe que as atletas do sexo feminino, elas estão muito mais suscetíveis à lesão do ligamento cruzado anterior do que do masculino. Uhum. Por quê? Porque a inserção do ligamento é num ponto diferente. Porque a angulação entre a tíbia e o fêmur, ela é diferente. E, portanto, a distribuição de forças é diferente. Então, a hora que eu coloco um atleta que se desenvolveu esqueleticamente conforme o padrão feminino, e aí eu dou potência muscular para ela com testosterona, com superdose de testosterona, o músculo vai exigir de um ligamento que não foi projetado para aguentar aquela potência. Aí ele arrebenta. Então, o que a gente está fazendo, assim, por essa teórica inclusão, a gente está colocando os atletas sob risco. A gente não está incluindo, a gente está E, prejudicando. e aí nós estamos colocando o sexo feminino em risco, tanto aquelas atletas que passam se tornam atletas transgênero masculino, porque não deixa de continuar com a biologia feminina, mas uma biologia diferente, uma aerodinâmica diferente, né? Na verdade, ela para o esporte, ou ele, não passa de uma mulher super dopada, né? Isso, é um A carro verdade é envenenado. essa. Exatamente. E a atleta trans e a atleta feminina aí competindo com um homem biológico, uma atleta trans feminina, na verdade ela entra no próprio risco físico com os esportes de alto contato, né? Sim, O que é para mim uma insanidade assim absurda você olhar mulheres apanhando, né, de homens biológicos. A gente tem o caso aqui nos Estados Unidos de um ex-caminhoneiro, ex-militar, que passou a lutar o MMA e colocou duas mulheres em coma. E a gente não pode aplaudir isso em nome e do com várias politicamente correto, fraturas. com várias fraturas, descolamento de retina, enfim. Então, assim, a preocupação é que, em nome do politicamente correto, a gente jogar mulheres e meninas, né, debaixo de um ônibus perigoso de violência física, né? Para mim é absurdamente assim inaceitável fazer parte de qualquer espiral de silêncio. Aí, doutor Paulo, a gente entra num outro campo, porque muita gente acha que é uma coisa assim, você está falando e você defende isso porque você jogou vôlei no Brasil e hoje existe uma atleta trans no Brasil. É muito maior que isso, porque aqui nos Estados Unidos, para quem está nos acompanhando, toda universidade aqui nos Estados Unidos é paga, não existe universidade gratuita. Mesmo as ditas universidades públicas, né, como a UCLA, por exemplo, você que é residente do estado, você tem um desconto ali por você morar no estado e pagar certos impostos, mas todo mundo tem que pagar a universidade aqui. O que E se acontece? você for um atleta de alta performance, Exatamente. Aí o que acontece? Muitas meninas no high school, que é o ensino médio, né, no Brasil, elas se dedicam aí 3 anos no high school, né, de acordo com a sua aptidão atlética, investem tempo, dinheiro, deixam a sua vida social de lado, exatamente para investir no seu futuro acadêmico através de uma bolsa pelo departamento atlético. E o que está acontecendo?
Vários estados agora, assim como a própria diretriz do COI, que é inaceitável, mas nós estamos brigando lá. Cirurgia de mudança de sexo não é mais obrigatória. O que você precisa aqui nas universidades é simplesmente se declarar como mulher e baixar o seu nível de testosterona. E o que está acontecendo? Essas meninas que investiram 3, 4 anos no ensino médio para classificar para um estadual, para um nacional, onde os técnicos olheiros das universidades estão, elas não estão classificando para as finais, os meninos estão classificando para as finais, e universidades como a própria Universidade do Dr. Paulo, Harvard, recentemente, deu uma bolsa atlética para uma corredora trans. E uma menina muito Celina, uma menina de Connecticut, ficou de fora da final e, obviamente, ficou de fora da chance de ter uma bolsa em uma das melhores universidades do mundo. Então, é justo isso? Não, certamente não é justo, né? Existem muitos artigos, inclusive, falando como isso é injusto, né? Como o americano diz, unfair. Então, essa pseudo-inclusão, ela está produzindo, na verdade, exclusão. E ela está produzindo exclusão do quê? Das mulheres, né? Então, as meninas, como você falou, não estão tendo acesso à educação aí nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, além de você não ter, óbvio, essa questão de bolsa escolar, mas você tem muita coisa de incentivo do governo. Então, existem atletas que eram patrocinados pelo governo federal. Como é que vai ficar? Quer dizer que só os transgêneros vão ter direito, porque eles têm um desempenho melhor? Então, isso é muito complicado. Essa questão de, para o pessoal entender, né, Ana, acho que vale a pena a gente tocar no assunto, o protocolo do COI, hoje, ele exige que um atleta que é um homem biológico, mas que se declara mulher, para que ele seja admitido em competições, ele tem que ter um nível de testosterona mais ou menos de 10 Até 10, milimols até 10 nanomols, né, por litro. por um ano. Então ele tem que provar que durante um ano inteiro ele ficou abaixo desse nível. Ok, agora vamos falar de ciência, né? Existem vários estudos, não são um nem dois, vários estudos. Primeiro, mostrando que um tratamento de até 8 anos com 10 nanomols por litro de testosterona, ele não muda absolutamente nada na potência muscular de um atleta. Então, o que ele muda? Ele muda a composição corporal, ele muda, você perde um pouco de massa magra, de músculo, mas em termos de potência, de força, ele não muda. E como é que a gente mediu isso? Tem trabalhos que medem com o número de flexões que o atleta faz, tem outros que medem com o grip, né, que é a gente usa um dinamômetro, que é um aparelho para medir força, para medir a força de preensão palmar. Então isso é numérico, isso não tem como falsear. Então você pega atletas que estão há 2 anos sob supressão de testosterona, sob pico de estrógeno, e você vê elas retêm uma força no máximo 10 a 12% menor do que quando elas começaram a fazer o tratamento de supressão. E aí o que é interessante? As pessoas falam assim, mas olha só, 10 a 12% menor, né? Isso. Aí quando você pega o nível de força dessa atleta, que está há vários anos sob tratamento de testosterona, e joga no gráfico de atletas com a mesma idade do sexo masculino, né, estou falando aqui das transgêneros femininas, essa atleta estaria no que a gente chama de percentil 25. Ou seja, a gente tem uma curva onde 50 é a média, então essa atleta que está com a testosterona suprimida, ela está ali nos 25% inferiores da curva. Quando a gente pega o nível de força dela e joga na curva feminina, biológica feminina, ela está no percentil 95. Ou seja, ela está nos 5% das atletas que têm mais força naquela categoria, mesmo ela estando com supressão de testosterona há anos. Tem trabalhos com até 8 anos de supressão. E isso se dá porque existem, quando a gente, ainda na fase intraútero, Ana,
a gente ativa mais ou menos 8.500 genes Meu que Deus. cuidam dessa diferenciação homem-mulher. Quando a gente suprime a testosterona, a gente coloca 5.500 para dormir, mas 3.000 continuam ativos, que são genes que foram ativados e não podem ser desligados. Doutor Paulo, muita gente, né, quando faz o dever de casa, que pega a informação e fala, não é possível. Acho que o senhor tocou num ponto muito importante. Mesmo a atleta trans, que pela atual diretriz do COI, que mudou a sua política, antes a cirurgia de sexo era obrigatória, agora não é mais. Agora, a única diretriz é isso que o doutor Paulo disse. Você manter a sua testosterona durante 12 meses, até 10 nanomol por litro. O problema é esse número 10, que quando colocaram esse número 10, vai equiparar então com as mulheres. Mas eu queria que o senhor colocasse aí os números que eu produzo. Eu não chego a 10 nanomols por litro. A média normalmente é 2,8 até 3,4. Nós temos o caso aí da Semênia, né, da corredora, que ela chega a produzir 5 de testosterona e ela foi considerada uma aberração que eu digo hormonal. Inclusive, o caso dela se tornou muito famoso, até o caso dela foi para as cortes, né, para os tribunais de atletismo, porque a pergunta era: é justo uma mulher que produz 5 nanomol de testosterona e é muito mais forte que as outras mulheres competir com as mulheres? No Pois é. entanto, uma trans que pode chegar a 10 é justo. E veja só, Ana, o que precisa ficar muito claro, assim, existem trabalhos comparando os níveis de testosterona masculinos e femininos. O trabalho que identifica a menor diferença entre homens e mulheres aponta uma diferença de 15 vezes. Ou seja, um homem biológico produz pelo menos 15 vezes mais testosterona do que uma mulher, né? Então isso já é um negócio absurdo. É como a Ana falou, a dela, a tua testosterona 2,8, eu vou falar a minha, 1.048. É absurda a diferença. Então não tem como você exigir que o organismo se comporte de uma forma idêntica, porque o ambiente fisiológico e hormonal ele é diferente. Então você ter esses níveis mais altos, por exemplo, para o pessoal de casa entender, se eu pegar a Ana Paula agora e fizer um doping nela de testosterona, ela vai ter um efeito bom de aumento de força, de aumento de VO2, que é a capacidade aeróbica, de explosão muscular, etc. Mas isso é transitório. Agora, alguém que está vivendo sob pico de testosterona desde o útero e ficou aí 15, 16, 18 anos vivendo o pico de testosterona, esta pessoa ela incorpora esses ganhos. Então, mesmo que você pare com a testosterona, ela já desenvolveu uma massa muscular diferente, uma angulação óssea diferente, um comprimento esquelético diferente. Então, não tem como você reverter isso. Tamanho do coração, né, doutor Paulo? Tamanho do coração, eficiência do batimento cardíaco. A oxigenação sanguínea. Então, o que se vê hoje, por exemplo? Esse tocou num ponto excepcional. As pessoas falam, mas se eu tiro a testosterona do homem biológico que vai competir na categoria trans, a hemoglobina cai. Então, se a hemoglobina cai, consequentemente, a capacidade do indivíduo ou daquele atleta em produzir, render, né, do ponto de vista aeróbico, acaba virando uma capacidade menor porque caiu a hemoglobina, que é o transportador de oxigênio. Oxigênio. Né? Não é bem assim, porque quando cai a hemoglobina, o nosso corpo ele não é estanque.
Caiu a hemoglobina, o que que acontece? A mesma coisa que acontece com anêmico, a mesma coisa que acontece com o corredor que vai correr em alta altitude. O que que acontece? Ah, caiu a hemoglobina. Opa, eu aumento a eficiência do meu bombeamento cardíaco. Eu aumento a minha capacidade de troca pulmonar. Então o corpo ele tem adaptações fisiológicas para responder a essa queda de hemoglobina. Então não adianta você dizer, ah, não, olha, eu baixei a hemoglobina do atleta. Tá bom, e por que que o VO2 não cai? Porque a fisiologia não deixa. Então não existe, pessoal, uma mudança que seja tão simples assim. As diferenças entre os sexos, elas não podem se resolver simplesmente como se você estivesse ligando e desligando um botão. Ainda que eu resolvesse toda essa questão de eficiência muscular, esquelética, cardíaca, eu ainda teria o problema cerebral. Então eu teria o problema de solução de problemas. Então as mulheres, por exemplo, têm como característica ter um processo de solução de problemas muito melhor e mais criativo do que os homens. E a gente ainda conversava com a Ana Paula outro dia sobre isso, como são características muito distintas, né? Então eu vivi a minha juventude vendo a Ana jogar, vendo os meninos do masculino jogarem, e como eu admirava, por exemplo, dois levantadores, cada um na sua modalidade, mas que tinham características totalmente diferentes. Então você via, por exemplo, o Maurício jogar, era impressionante a força, a velocidade, a agressividade que ele levantava, que ele distribuía o jogo. Você via a Fernanda jogar, ela jogava contra um paredão, dava uma largadinha e pumba, caía. Distribuía uma jogada que desmontava o bloqueio adversário porque ela era criativa, ela era, como diz o americano, unexpected, né? Quer dizer, era imprevisível. O masculino não, ele ganha onde? Não é no imprevisível, é na pancada, na força, na agressividade. Na E velocidade. na velocidade, na explosão. Né? E isso é o quê? Isso não é por acaso. Isso é uma diferença de formação do cérebro que acontece ainda na vida intraútero. Então, ainda que eu resolvesse a parte muscular, a parte esquelética, o cérebro é diferente. Então, como é que você vai exigir o mesmo desempenho? Pessoal, pode parecer uma diferença desprezível, tá? Mas nós não estamos falando aqui do atleta que vai jogar uma bolinha no final de semana. Nós estamos falando de atletas de alto rendimento. Para atletas de alto rendimento, a mínima diferença, A mínima. ela significa uma medalha de ouro ou cair na semifinal. E aí eu volto a um exemplo muito antigo já de natação, né? Então, vocês já se perguntaram por que que o nadador se depila inteiro? Ele se depila porque ele quer diminuir a resistência do corpo dele contra a água. Se ele não se depila, aquilo ali tem uma diferença de milésimos de segundo que podem fazer ele perder a competição. O próprio super traje, né, doutor Paulo? Desenhado para isso. Os recordes de quem usou o super traje, esses recordes até hoje eles não foram São batidos. imbatíveis. No entanto, o super traje agora ele está banido da natação há mais ou menos uns 8 anos, não sei, alguma coisa assim. Mas até Exato. hoje ninguém consegue bater os recordes de quem usou o super traje. Então veja, Ana, que eu trouxe isso à baila para as pessoas perceberem como uma mudança muito sutil ela faz a diferença neste nível de atleta, de alto rendimento, de atletas olímpicos, entre um fracasso ou pódio. E faz mesmo. Faz muita diferença. Quando você coloca. O pessoal não, às vezes não sabe como a nossa vida. E aí, doutor Paulo, o senhor pode dar o relato de médico, né? Como que, quando nós estamos em competição, e eu pedi o doutor Paulo para a gente fazer essa live agora, véspera, né, da Olimpíada, que a gente vai começar a ver muito caso, esse debate vai voltar à tona aí, se pode, se não pode, mas não existe um colírio, um remédio. Atleta não pode pingar colírio no olho. Não pode tomar uma aspirina sem pedir um médico, porque qualquer medicação pode afetar de uma maneira
que vai acusar no seu exame antidoping o uso de algum esteroide. Eu vou te falar uma coisa até mais inocente do que o esteroide, Ana. Uma situação corriqueira, tá bom? Para as mulheres, imaginem o seguinte: vocês treinaram um ciclo olímpico. Vocês deram a sorte de serem vistas, serem incluídas na seleção, lidaram com as lesões, lidaram com a dor, lidaram com a fisioterapia, com as restrições alimentares, com escassez de recursos, e aí vocês chegam na Olimpíada, tá legal? E aí vocês deram um azar danado. Na véspera do seu jogo de estreia, você tem uma baita de uma cólica menstrual. Alguém já foi fazer qualquer atividade que seja com dor, o rendimento cai. Muito. Aí é justo eu colocar, e assim, não sei se as pessoas têm essa noção, mas existe uma questão fisiológica que se chama dos feromônios, né? Então é muito comum em ambientes de concentração, de confinamento, em mosteiro, entre equipes femininas, a pior desgraça é quando uma entra no ciclo menstrual, porque isso induz as outras a menstruarem também. É impressionante isso, é uma Isso coisa assim, é fisiológico, é inacreditável. matemático. É matemático. Então veja, é justo você colocar uma equipe para jogar, uma equipe com cólica, desconfortável, as mulheres ficam inchadas, ficam retidas, ficam mais lentas para subir, para pular, contra alguém do outro lado que não sabe nem o que é cólica menstrual. Aí eu sou obrigado a colocar um atleta que está com cólica, que não pode tomar remédio, pelo que a Ana falou, porque senão ela é pega no antidoping. E do outro lado eu tenho alguém que não tem nem risco de estar nessa situação. Só isso aí já seria extremamente injusto. Não é? Aí você É. soma isso, a vantagem, existe quantificado, eu mandei para a Ana, mas enfim, depois se quiserem eu posso disponibilizar também a referência. Existe quantificação de quanto a mais rende um atleta na impulsão vertical, na impulsão horizontal, na velocidade do movimento do ombro, que isso implica na capacidade de arremesso de dardo, de desferir uma cortada, de fazer um arremesso de handball, de fazer uma pegada de judô. Então, essas diferenças, elas são nítidas, não é? Elas são quantificáveis, elas foram quantificadas. Tem um estudo australiano com 85 mil atletas. É muita coisa, gente, para dar um viés qualquer. Além disso, eles depois acompanharam também nos transgêneros e a diferença se manteve. Por quê? Porque essa pessoa ela se desenvolveu, ela desenvolveu o seu esqueleto, o seu cérebro durante um período de exposição hormonal diferente da categoria na qual ela quer ser inserida. Então é com base nisso que hoje muito se critica, e não é só a Ana Paula, eu não sei quem mais está nessa iniciativa, né? Me perdoe pela ignorância, mas assim, não são só vocês. Na ciência, isso já é unânime. Esse critério do COI é um critério não funciona. E E que esse além de. critério, doutor Paulo, pegando esse gancho desse critério para explicar aqui para a nossa audiência, como foi criado esse critério? Esse critério foi criado, inclusive um dos médicos da comissão médica que passou na época essa diretriz, um norueguês que infelizmente eu não vou saber pronunciar o nome dele, é um nome muito complicado, ele agora já está fora do COI, já está fora da comissão, e ele já admitiu que foi um movimento político, que foi um movimento ideológico dentro dessa comissão médica. E qual foi o critério usado dentro do COI nessa comissão médica barra ideológica, né? Mais ideológica do que médica? Foi um artigo só escrito por uma médica trans, a doutora Harper, e ela dizendo da diminuição de uma certa capacidade atlética em corredoras. Ela analisou 9, 10 corredoras, escreveu um artigo baseado não em testes laboratoriais, simplesmente no testemunho de cada corredora. Eu me senti mais cansada, eu me senti menos cansada depois que a minha testosterona baixou.
e ela escreveu um artigo e publicou esse artigo, né, nas plataformas dela. O COI pegou esse artigo e fez como diretriz, simplesmente sem analisar nenhum contexto científico, laboratorial. E aí o que acontece? A desvirtuação do debate, a loucura do debate, é quando alguém fala assim: mas vocês, mulheres, têm que provar que não há vantagem. Nós? Não, não. Nós estamos no nosso terreno biológico, a gente não tem que provar nada. Vocês que têm que provar que não há vantagem. Não é a gente que tem que provar que há vantagem. E aí, É, doutor Paulo, deixar um testemunho aqui disso que você falou, que as pessoas não entendem como nós mulheres somos muito mais policiadas do que homens, por quê? Pessoal, uma gotinha a mais de testosterona no corpo feminino é um recorde mundial, é uma é. medalha olímpica, né? Ana, eu dou um exemplo, é esse o grau de diferença. É esse o grau de diferença, né? Eu dou um exemplo aí, a gente trata às vezes, né? Enfim, eu tratei uma pessoa muito próxima que estava na andropausa, quer dizer, já de idade, caiu a testosterona, um familiar meu. E obviamente eu fui tratar sempre da forma mais conservadora possível e eu comecei com o tal do gel de testosterona, né? Gel de testosterona para essa pessoa da minha família não fez cócega. E olha que ele estava na andropausa, ou seja, tinha baixado os níveis de testosterona. Não fez cócega, não fez diferença nenhuma. Isso gel da maior concentração. Muito bem. Uma pessoa da casa desse meu parente pegou na toalha ainda úmida que tinha resquícios desse gel. A testosterona explodiu. Então isso que a Ana está falando tem toda a razão de ser, porque o que vocês têm que entender é que o hormônio ele não age sozinho. O hormônio, vocês têm que considerar que ele é um mensageiro. Para ele produzir o efeito dele, ele precisa achar o receptor dele, o receptor do hormônio. Tá? Como é que isso acontece? Quanto maiores os níveis hormonais, a gente vai ali abrindo mais receptores para aproveitar aquele hormônio. Então, para um homem que tem 1.100 de testosterona, um envelopinho de gel não vai conseguir saturar os receptores dele, porque ele já tem muitos receptores. Ele viveu a vida inteira com muitos receptores. Agora, uma mulher que tem poucos receptores, uma gotinha de testosterona satura todos eles de uma vez. E aí o ganho de performance, isso em qualquer coisa, pessoal. E hoje está muito na moda, não sei aí, Ana, mas aqui no Brasil muito na moda as mulheres fazerem um pouco de reposição de testosterona por conta de libido, de cabelo, de pele, de não sei o que, de ficar mais firme, alteração de colágeno, etc. Então as mulheres veem a diferença que um pouquinho de nada de testosterona faz. Então, como você disse, a mulher tem aí 3, 4 testosterona, passa um gelzinho daquele por dia, bum, vai para 8, 9. O que para um homem não é nada. Nada, não é Né? nada. Assim, E tem o ponto também do antidoping, né? Das políticas antidoping, como elas são muito severas assim com a mulher, e eu sei disso porque foram 24 anos fazendo exames antidoping, dentro de competição, fora de competição. Aqui mesmo em Los Angeles, eu já recebi a UADA, né? Quando eu estava ali um pouco antes de me aposentar. Cansei de receber o ADA 6 horas da manhã, bate na porta, mas tem um ponto sobre as políticas antidoping e como funciona isso, é, que eu gosto muito de explicar, porque aí a gente cai exatamente na falácia das pessoas, a gente desmonta essa falácia de que 1 ano com testosterona a 10 nanomol por litro reverte, né? Olhem para vocês verem como funciona. O que acontece num campeonato? Você é escolhido, né, aleatoriamente, ou alguém fala: olha, a gente quer testar aquela jogadora. Vamos supor que eu ainda estivesse jogando atualmente, 2021.
Aí, em 2018, ou seja, são 10 anos, 2015. Em 2015, eu joguei um torneio, eu fui campeã mundial em 2015. Eu fiz o exame antidoping. Todo exame antidoping, pessoal, eles têm o sample A e o sample B. Eles pegam a sua urina, o potinho é A e o potinho é B. Eles testam o potinho A, às vezes até exame de sangue você faz. Eles pegam o potinho A e, olha, deu negativo, beleza. O potinho B não vai para o lixo. O potinho B fica guardado 10 anos. Fica guardado 10 anos. A gente tem que entender, e o Dr. Paulo pode falar melhor sobre isso, o esporte de alta performance, comparado com o doping, ele está sempre enxugando gelo, ele está sempre correndo atrás. O doping, o mundo do doping, ele está anos-luz na frente do antidoping. Então, o antidoping, ele está sempre descobrindo novas substâncias, porque o doping já descobriu substância para mascarar o doping. Então, hoje, eles aumentaram o período para guardar esse sample B. Aí, vamos supor que hoje, em 2021, alguém fale assim, olha, a gente está suspeitando que lá em 2015, quando a Ana Paula foi campeã mundial, ela usou alguma substância, não sei o que, testosterona, que não era traceable, que não dava para a gente achar. Eles acessam a minha contraprova de 2015 e se aquela contraprova der positivo, de 2015 até 2021, eu perco meus títulos, eu sou banida do esporte, eu posso ser banida, eu sou suspensa. Aí a pergunta fica: o que uma atleta trans, um homem biológico, estava fazendo, ou o que o corpo dele estava absorvendo de 2015 até 2020, um ano antes de fazer a transição? Enquanto eu estava sendo policiada, o que esse homem biológico estava fazendo? Colhendo todos os belíssimos frutos da testosterona. Eu sou banida, mulher, eu sou banida pelo meu passado de testosterona, mas uma atleta trans não é. E aí tem uma coisa ainda mais grave, né, Ana? Você usou o exemplo da testosterona, mas você deu uma pincelada nas outras substâncias. Então, o que que a Ana quer dizer com isso? Por exemplo, a gente sabe que antigamente tinha muito atleta que fazia ciclos de testosterona para ganho de massa, enfim, muscular e etc. E aí, como ele sabia que ele tinha o antidoping, o que que ele fazia para tirar o resíduo disso? Ele tomava diuréticos, por exemplo. Isso. Então, sabe aquela espironolactona que você, quando está menstruada, toma para desinchar? Então, a Ana não podia tomar. Atleta feminina nenhuma pode tomar diurético. E se tiver um tracinho de diurético no colírio para conjuntivite, também não pode não. Então vejam, é isso exatamente o que a Ana Paula falou. Então é uma vida de restrições, e aí você pega alguém que foi exposto 16, 18 anos, ou seja, uma coisa é o camarada fazer um ciclo de testosterona para ganhar massa muscular, potência, que seja e parar. Ele vai ter um ganho modesto. A outra coisa é você ficar num ciclo contínuo por 18 anos. E aí você para, fica um ano com a testo baixa e no ano seguinte você já vira atleta olímpico. Olha que beleza. E aí eu vou trazer a história do esporte que muita gente aí, depois vocês vão no Google, Dr. Paulo tem certeza que vai lembrar disso como apaixonado pelo esporte e atleta que ele é, mas nos anos 60, nos anos 70, o que a Alemanha Oriental fazia com as suas corredoras? Elas engravidavam, os técnicos engravidavam as corredoras tinham um pico de testosterona, porque a gravidez dá esse pico de testosterona, Fisiológico. fisiológico, e elas abortavam. Então, eles faziam a conta da gravidez, vai engravidar aqui, vai ter um pico de testosterona aqui, aborta. São milhares, eu estou falando 60 mil, 70 mil atletas durante quase 20 anos que ocorreu isso na Alemanha Oriental. O senhor lembra disso, doutor Paulo? Lembro, isso é um método, né? Isso aí não foi acaso, isso foi pensado com a fisiologia.
E aí, se fosse pego no antidoping, fala, não, mas é que eu estava Tava grávida, eu grávida. abortei. Sabe como é que é? Atleta de alto rendimento aborta mesmo, porque a gente tem os hormônios meio bagunçados, né, tal. Pronto. Aí o antidoping não tinha como punir essas atletas. Então, volto a dizer, Ana, volto a reforçar aquilo que a gente falou no comecinho. Isso aqui não se trata a respeito de opção sexual. Sexo, para a ciência, se refere a cromossomo XX ou XY. Gênero é a sua escolha pessoal, de como é que você vai se identificar, se comportar, como é que vão ser as suas escolhas. Então aqui não existe discriminação de sexo, de gênero, nada disso. A gente só está falando que, à luz dos conhecimentos mais atuais, já comprovados em pesquisa com milhares de atletas, já está muito claro que é altamente injusto, eu diria até desleal, você colocar um atleta trans, seja trans feminino ou masculino, para concorrer com os atletas cis, né, que são os biológicos naturais. Então É, isso é muito, muito bem documentado já. o senhor usou uma palavra no começo da live, né? Porque a gente estava falando do ponto de vista físico, do ponto de vista hormonal, neurológico, mas do ponto de vista da ética também, as pessoas, às vezes, quando a gente fala de esporte olímpico, né, vem uma aura romântica na cabeça das pessoas, de atletas maravilhosos, pessoas que se dedicam, as pessoas, a meritocracia, o esforço, isso tudo realmente tem. Mas o esporte de alta performance, o esporte olímpico, ele tem um lado negro muito nefasto de doping, dinheiro, suborno. Tanto é que nós vimos na própria Olimpíada de 2016 no Rio, a delegação inteira de atletismo da Rússia foi banida, todo mundo dopado. Então, você achar que uma porta dessa aberta não vai, as federações não vão usar meninos, atletas homens, para baixar a testosterona um ano, cirurgia de sexo não é mais obrigatória, vocês acham mesmo que nenhuma federação inescrupulosa no mundo não vai usar meninos? Baixar a testosterona um ano, vai lá, medalha de ouro, campeão olímpico, beleza, segue a vida normal. Óbvio que isso vai acontecer. Até porque, né, o que você falou, tudo tem os seus dois lados, né? Uma medalha de ouro olímpica, ela significa rios de dinheiro. E não é para o atleta, não é para E o está na país, história para sempre. é para a federação, entende? Então isso tem um interesse secundário muito grande por trás. Além do que, existe um conceito aí, eu já vou entrar um pouquinho na seara que não é puro esporte, mas que se chama de soft power. Né? O que é o soft power? A capacidade que uma nação tem de influenciar as demais, ou pela sua cultura, ou por características admiráveis que não sejam bélicas. Então, você não respeita os Estados Unidos porque você tem medo do exército dele. Você respeita os Estados Unidos porque você gosta do American Way of Life, da forma americana de viver. Isso é soft power. Então, é o cara que 30 anos atrás olhava o Clint Eastwood e falava, eu quero ser igual a esse cara. Né? Então é a mulher que nos anos 50 olhava a Marilyn Monroe e falava assim, nossa, eu quero ser igual a ela. Então quando a gente fala de atletas de alto rendimento, de esportes e de competições com muita visibilidade, no fundo, não para o atleta ele está ali pelo esporte, ele quer ganhar, mas para a nação, o que interessa é a projeção do poder, é influenciar outras nações usando o esporte. Porque nesse jogo geopolítico e geoeconômico, eles usam a arma que tiver disponível. Ah, é o esporte dessa vez? Então vamos para o esporte. Não se esqueçam que durante anos a Guerra Fria também acontecia dentro dos esportes, É correto. não é? Então, achar que é qualquer coisa diferente disso é muita inocência. Então, partindo deste princípio, como a Ana disse, achar que nós não vamos ter uma federação aí inescrupulosa, que não tá nem aí pro atleta, que se tiver que dopar ele, vai dopar mesmo, vai tirar a testosterona só para fazer ele competir com as mulheres e ganhar a medalha de ouro, mas fazem isso assim com a tranquilidade suprema, né? Então, volto a dizer, não é um tema, a gente não está falando aqui com
nenhum tipo de preconceito, pelo contrário, a gente está falando com base em fatos, em elementos e parâmetros mensuráveis, e na verdade não é apenas pelo esporte, o que já seria muito, mas é pelo esporte, pela exclusão que essa medida está promovendo. A Ana não tocou nesse tópico, mas eu vislumbro isso. Quantas meninas de 10, 12 anos de idade vão deixar de se dedicar ao esporte porque vão olhar e falar assim, não adianta. Por mais que eu treine, eu nunca vou conseguir fazer igual o Zé, que agora é a Maria. E aí vai deixar de treinar. É um talento que se perdeu, gente. Não é? É uma via, e num país como o nosso, que é socialmente carente, o esporte, ele é uma via de transformação social. Pessoas humildes conseguem comprar sua casa, ajudar a sustentar a família por meio do esporte. Isso o judô, por exemplo, é pródigo em exemplos, o feminino, inclusive, pródigo em atletas que vieram de camadas sociais menos favorecidas e, por meio do esporte, conseguiram melhorar de vida e ganhar um pouco de dinheiro, ajudar a família e depois voltaram para a comunidade para montar um projeto social e descobrir novos talentos. E aí, nós vamos tirar essa possibilidade das pessoas só para ser politicamente correto e falar assim, não, tudo bem, vamos incluir aí os transgêneros junto e está tudo certo? A gente está promovendo mais exclusão do que inclusão. Com certeza. Eu tenho uma palestra que eu, inclusive, apresentei na sessão da Câmara, e tem uma estatística, eu não sou tecnológica, gente, eu vou tentar virar a câmera aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Bom, deixa eu Foi. ver se eu... Ó, foi, olha só. Eu queria mostrar para vocês isso aqui. Com base unicamente no desempenho das finais olímpicas, isso de 2016, né, das finais na Olimpíada aí no Rio de Janeiro, olha isso, em azul são os tempos, vou colocar aqui, são os tempos dos meninos que competiram no Nacional do Ensino Médio nos Estados Unidos, que são garotos de 18 anos. Esse aqui, ó, o número, aqui o nono lugar em vermelho é o tempo da campeã olímpica de 400 metros de 2016. A campeã olímpica de 2016, ela não classifica para a final do colegial de meninos de até 18 anos. Ela não classifica. Aqui, ó, aqui é a natação. Olha a natação. A campeã olímpica de 2016, ela também nos 50 metros livres, ela também é o nono tempo nos jogos estudantis, garotos de até 18 anos. Ela não classifica para a final estudantil. É aquilo que a gente estava falando, Ana. Mesmo que você reduza o nível hormonal, essa atleta cairia nos 25% inferiores dos masculinos, mas ficaria nos 95% superiores dos femininos. Você está demonstrando aí com estatísticas da vida real. Aí é aqui que eu queria entrar, doutor Paulo, naquela história que muita gente. Isso aqui, pessoal, são dados da Federação Americana de Atletismo. Por que os Estados Unidos é uma potência esportiva? Porque eles não acompanham o atleta quando ele já está consagrado com 18 anos. Eles acompanham os seus atletas desde os 6, 8 anos de idade. Aí você pega aqui a pré-puberdade. A última atualização que eu vi foi dezembro de 2008, porque essa minha apresentação já tem quase 2 anos. Aí você pega aqui o evento, um menino de 100 metros rasos, né? O tempo do menino de 100 metros rasos, 200, 400, mesmo menino de até 8 anos, né? 4 por 100, ou 1.500, por exemplo. 5 minutos e 8 segundos. Está aqui o nome do menino, Daniel, de Jacksonville, da Flórida, e quando que ele foi esse recorde. A mesma menina de até 8 anos, de 5
minutos e 8 segundos, a menina vai para 5 minutos e 14 segundos. Isso na natação é uma eternidade. É uma eternidade, esses segundos aqui na natação é uma eternidade. E esses dados todos, olha, meninos de 9 a 10 anos, eu tenho tudo, 11, 12 anos. O gap, ele nunca fecha. Ele É isso nunca aí. fecha. É isso aí. Na verdade, durante a puberdade, ele só se alarga, ele aumenta. Então, isso aqui foi o que eu comentei com vocês. E aí, isso aqui essa é a menina, a Celina. Essa menina aqui, a Celina, é a que ficou de fora, exatamente. A Andraia ganhou uma bolsa em Harvard e a Celina ficou de fora da final, onde os olheiros universitários estariam. E a Andraia, ela acabou conseguindo ali a vaga em Harvard. Agora, já que a gente vai falar de um debate intelectualmente honesto, eu sempre gosto de falar da Anne Veriato. Não sei se o senhor conhece. Sim. Isso sim, né, doutor Paulo? É uma mulher honesta, né? A Anne Veriato, que nasceu homem, fez a transição hormonal de gênero para o gênero feminino e ela se recusa a lutar com mulher. Ela fala: me sinto e sei que sou mais forte do que as mulheres. Sempre competi com homens desde a infância e sempre fui ganhando. Se fosse para lutar com uma mulher, seria mais fácil ainda. Isso é honestidade, né? E na verdade isso vem, né, Ana, de encontro ao espírito que todo atleta olímpico realmente tem, que é o de fair play, né? Então, a hora que você sabe que você biologicamente foi favorecido e você entra do outro lado tentando dizer que não, que você não tem vantagem nenhuma, mesmo sabendo que você tem, na minha cabeça, assim, podem me chamar de antiquado, mas na minha cabeça, esta atitude, não precisa nem começar o jogo, desqualifica a pessoa para receber uma medalha olímpica, porque ela não está alinhada ao princípio básico, né, de um atleta realmente, que é, olha, eu quero ganhar, mas eu quero ganhar jogando limpo, eu não quero ganhar roubado, né? E do jeito que está, a coisa não está caminhando assim, né? Existe uma grande desproporção favorecendo quem cresceu, quem se desenvolveu num ambiente de banho de testosterona contra quem tem uma produção fisiológica simplesmente, E que né? não cessa, né, doutor Paulo? Até a própria queda de testosterona endógena da mulher, ela cai muito mais cedo do que a do homem, não é isso? Sim, além disso, Ana, existe uma outra coisa que assim, as pessoas elas acham que a testosterona ela só é fabricada nos testículos, não é. A testosterona ela é fabricada também nas glândulas adrenais, que ficam em cima do rim. Então é por isso que a mulher fabrica testosterona, por exemplo. Então quando você tira o testículo do homem ou suprime aquilo ali, ele ainda tem uma certa produção endógena. Mais do que isso, a testosterona, ela como molécula inteira, ela no tecido gorduroso, no tecido adiposo, ela é convertida em estrógeno, tá? Por um processo que se chama aromatização periférica. Como as mulheres biológicas possuem uma taxa de gordura corporal maior do que o homem, mesmo que a Ana tivesse o mesmo nível de testosterona que eu, a testosterona dela não seria tão ativa porque, como a porcentagem de gordura corporal é maior, ela seria inativada na gordura, seria convertida para estrógeno. Então, quando a gente pega uma mulher cis e uma mulher trans, como a composição corporal é diferente em termos de gordura, a mulher cis ela vai pegar a parte da sua produção de testosterona e vai converter em estrógeno. A mulher trans não, por quê? Porque ela tem menos gordura. Então isso também é fisiologia. Então ainda que os níveis de produção fossem iguais, que não são, a Ana acabou de falar aqui, olha, a menina que tinha 5 era considerada um fenômeno. Eles podem ter até 10, né? Mas tudo bem, vamos ignorar isso. Ainda que os números fossem iguais, fisiologicamente não teriam o mesmo efeito porque há uma diferença na composição de gordura corporal.
Doutor Paulo, assim, é tanta pergunta, mas acabou de me passar uma aqui na cabeça, que a gente fala muito da atuação da testosterona na atividade em si, na ação. Mas o senhor pode explicar um pouquinho a ação da testosterona na recuperação, no pós-esforço, numa mulher jogar 5 partidas de vôlei num dia e num homem jogar 5 partidas de vôlei num dia, como essa testosterona endógena, né, essa testosterona natural, como atua na recuperação para o dia seguinte ou para a próxima competição, por exemplo? A testosterona ela tem uma influência desde a formação energética, né, do ATP, que é uma coisa que a gente é o combustível da célula, até o que é principal nessa categoria de atletas de alto rendimento, que é a síntese proteica, tá? Por que que isso é o principal? O atleta de alto rendimento, tá aqui a Ana que pode me corrigir se eu estiver errado, mas ele é acostumado a trabalhar, a jogar com dor. Porque o alto rendimento ele implica em lesão muscular. Não tem jeito. Ainda que não seja uma lesão que incapacite a Ana de jogar, é uma microlesão, porque ela teve muito movimento repetitivo, porque ela bateu uma bola num ângulo que não estava legal e ela acabou tendo que se adaptar àquilo e aquilo deu uma fisgada. Ok, então a gente assume que a vida do atleta de alto rendimento, ela a lesão, mesmo que micro, ela é inerente a qualquer treino, não é nem qualquer jogo. E no jogo ainda mais, porque você está com a adrenalina alta, você não quer perder de jeito nenhum, então você se joga mesmo, né? Tudo bem. A testosterona, ela é um hormônio que otimiza imensamente a síntese proteica. Então, quando você tem uma lesão muscular, como é que você vai reparar essa lesão muscular? Você vai lá e vai produzir proteína para resolver aquele dano na proteína muscular. Claro, obviamente, um homem vai ter uma recuperação muscular muito mais rápida, porque ele tem a síntese proteica. A testosterona ela é tão importante na síntese de proteína, para vocês terem uma ideia, que pacientes idosos, por exemplo, que têm dificuldade para fechar uma cicatriz cirúrgica, uma ferida cirúrgica, a gente às vezes dá um pouquinho de testosterona, porque a gente aumenta a absorção de proteína e favorece a síntese de proteína para fechar aquela cicatriz. Então vocês imaginam que um atleta que joga 5 jogos um dia, ou um torneio apertado, esse atleta ele está num over de lesão, de microlesões, de microlesões. Então, quanto mais alta a testosterona, mais rápida vai ser essa recuperação. Então, não há nem discussão em relação a isso. Não é só a ação, mas também a recuperação é muito diferente. E aí também, doutor Paulo, para a gente começar a caminhar para o final, porque se deixar, eu fico aqui 4 horas conversando. Eu e o doutor Paulo, a gente fica no WhatsApp, eu fico perturbando ele o dia inteiro no WhatsApp, gente. Ele é super Perturba ocupado. nada. E eu fico mandando artigo, ele me manda artigo, eu fico perturbando o doutor Paulo o dia inteiro. E, e até, né, já que a gente está dentro dessa pandemia, eu tenho visto muito os seus trabalhos, lido muito os seus trabalhos aí, da própria testosterona com a Covid-19 em homens, né? Como isso também faz uma diferença muito grande. Então, a gente não pode simplesmente ignorar uma pessoa, por exemplo, uma atleta trans, né? Que é um homem biológico. Se ele é contaminado aí pela Covid, ele vai ter que passar exatamente aí por um bloqueador de testosterona momentâneo dentro do tratamento, não é isso? Sim, é isso. Desde o trabalho do Cadejane em dezembro do ano passado, a gente tem evidências muito sólidas de que a testosterona, e na prática a gente observa isso, ela muda radicalmente o prognóstico de um paciente que tem a Covid. E aí eu trago aqui um exemplo que me marcou muito. Eu tratei não era um atleta de alto rendimento, mas era um profissional da área de educação física, era um educador físico, que foi fisiculturista amador durante a idade mais jovem, era um camarada de mais de 50 anos já, e que mesmo sendo homem fazia ciclos periódicos de hormônios anabolizantes. Então, desde os 18 anos de idade, enfim, ele fazia lá os seus abusos de testosterona e aquilo ali fez esse cara ficar com
7% de gordura corporal e 120 quilos. O cara é um monstro e seco, né? Pois bem, esse camarada ele pegou Covid, ele chegou para mim no 7º dia, eu o levei para um hospital público, porque ele não tinha plano de saúde, não tinha nada. Em uma semana de bloqueio androgênico, ele perdeu mais de 20 quilos. Para Uau! você ver a diferença que faz o cara sair de um nível artificialmente muito alto de testosterona para um nível E 20 artificialmente muito quilos baixo. massa E magra, massa né, doutor magra, Paulo? massa Massa magra, magra. massa magra, não é 20 quilos de sobra, né? Então, isso mostra muito a potência, o poder que a testosterona tem de influir não só na parte muscular, mas na parte de desempenho metabólico do organismo, né? Na regulação de funções a nível celular, né? Que são importantes. A gente tem que pensar que o nosso corpo é amontoado de célula e a gente tem que pensar que o atleta de alto rendimento ele usa as suas células até quase o limite, coisa que 99,9% da população não vai usar, né? Por quê? Porque a gente não tem um nível de desempenho atlético, a gente não é abençoado com essa capacidade atlética. Então, mas para o atleta de alto rendimento, qualquer, eu volto a repetir, qualquer coisinha mínima faz a diferença. Faz muito a diferença. E aí eu puxo para esportes de uma forma geral, sabe, Ana? Eu, por exemplo, eu era muito fã de Fórmula 1 e deixei de ser no dia que o Senna, infelizmente, bateu e morreu, né? Aquilo ali para mim foi muito traumático, eu não vejo mais Fórmula 1 desde então. E é muito engraçado que outro dia eu me peguei fazendo uma coisa que o Senna fazia, que eu vi uma entrevista, ele falava assim, olha, sempre que eu estou dirigindo em algum lugar, por exemplo, estou pilotando em algum lugar tipo Mônaco, que às vezes você entra num túnel e você tem uma diferença muito grande de iluminação, né? Você sai da rua e entra no túnel e de repente escurece, e obviamente carro de Fórmula 1 não tem farol. Então o que que ele fazia? Ele falou, olha, é uma coisa besta que eu faço em 1/100º de segundo, mas que muda a velocidade que eu percorro aquele percurso no escuro, digamos assim, e eu saio do túnel mais rápido do que meus adversários. O que que ele fazia? Vejam só, como uma besteira, uma mínima coisa muda o resultado. Ele fala, quando eu vou entrar no túnel, imediatamente antes de entrar eu pisco. Porque aí eu fecho o olho, minha pupila dilata, a hora que eu entro no túnel, eu já estou com a pupila dilatada, eu já estou enxergando no escuro. Então, pessoal, é esse o grau de diferença que se aplica a um atleta de alto rendimento. Uma coisa que pra gente é tão boba, piscar o olho, puxa, fazer ele ganhar uma corrida, não é? Então, como a Ana colocou de forma muito, muito precisa, uma gota de testosterona, ela faz muita diferença para uma mulher de alto rendimento. Imagine então você ter vivido 18, 20 anos num ambiente de inundação de testosterona. Aí eu ouvi você falar, Ana, dessa história de, então vamos dar bloqueador de testosterona para as crianças de 8 anos. Ah, o que que uma criança de 8 anos sabe que ela vai querer ser na vida dela, se ela vai querer ser homem, homossexual, heterossexual, pansexual, o que quer que seja? Como é que você vai bloquear a testosterona de uma criança? Isso é um negócio inconcebível, isso é uma atrocidade, é uma monstruosidade, Até porque né? existem pesquisas também, né, doutor Paulo? E aí o senhor pode até falar melhor sobre isso, de uma maneira até neurologicamente dizendo, de como tem um número isso, eu vou achar a pesquisa, eu vou colocar no meu Instagram, de como adolescentes passam pela puberdade de uma maneira confusa, que é normal, mas que lá nos 17 anos é um número absurdo, assim, é mais de 80%, 90%, eu não sei o número direito, eu vou achar essa pesquisa. Eles voltam, mesmo durante toda a confusão hormonal ali, eles voltam para o seu gênero biológico, que é uma confusão normal hormonal, neurologicamente, né, também, eu imagino, e você forçar um caminho que daqui a pouco essas crianças vão se arrepender,
é uma coisa assim desumana, né? E não tem volta depois, né? E não tem volta. Então é realmente é uma atrocidade, é uma barbaridade um negócio desse. Agora, como você também disse mais cedo, não duvidem que algumas federações inescrupulosas fariam isso, né? Assim, Fariam. a gente tem exemplos aí da Alemanha Oriental, da própria União Soviética, que fazia coisas muito piores com os atletas. O exemplo da ginástica olímpica da União Soviética, por exemplo, é um exemplo bárbaro, onde eles induziam as meninas a não entrarem na menarca, ou seja, não menstruarem, para quê? Para que elas continuarem baixinhas, leves e com a flexibilidade acima do normal e não sei o quê. Pô, mas você mudou a vida daquela pessoa. E hoje muitas delas são estéreis, né? Não conseguiram ter Totalmente. filhos. Não conseguiram ter filhos e assim, elas pararam de ter utilidade, foram descartadas. Ah, você não Troca, ganha mais faz o medalha? Vem a próximo. próxima. Entende? Então a questão, ela realmente, infelizmente, essa medida aí do COI, já existem muitas provas de que é uma medida errada. Existe o próprio reconhecimento da autora da pesquisa, como você me falou, que gerou o critério. Está na hora do COI mudar isso, não é? Até para proteção dos próprios atletas. Que se crie, então, uma categoria, ou como até num dos trabalhos que eu te mandei tem essa sugestão. Tá bom, existe toda essa questão dos transgêneros hoje em dia, então vamos estabelecer uma graduação, não é? Então, olha, tem a categoria feminina, tem a categoria masculina e tem o meio. E como é que a gente vai medir quem é que está esse meio? É pelo nível de testosterona? Não só isso, já se provou um parâmetro inadequado. Então vamos medir a força de preensão, vamos medir a capacidade aeróbica. Ah, olha, então agora a gente vai classificar assim, ó, feminino absoluto, masculino absoluto. Aí no meio, transgêneros. Transgênero categoria alto rendimento, é o cara que tem uma força de até tantos newtons no dinamômetro e tem uma capacidade aeróbica de tanto. Bom, você preencheu os critérios, você está nessa categoria. Pronto. É, porque a capacidade aeróbica, o VO2 máximo, isso aí você não tem como tapear. Você vai subir na esteira, vão te entubar, você vai fazer o. E você não tem como tapear esse teste. Isso aí não tem como você Exato, fugir. É ciência isso, né? O exato. VO2 máximo pode ser um parâmetro em relação à capacidade cardiorrespiratória, né? Exato, assim como se você for fazer um teste de força de pressão palmar direito, como deve ser feito, além do dinamômetro, você coloca eletrodos no braço da pessoa que medem a quantidade de ativação muscular. Porque senão, o que eu podia ter? Eu podia ter um homem transgênero para o sexo feminino que ia pegar o dinamômetro, ia fazer pouca força e fazer cara de quem está se matando. Aí é falsear, só que aí a hora que você cruza isso com a ativação de unidades motoras, neuromusculares, você olha e você fala, escuta, é para fazer força, tá? Não, mas eu tô fazendo, não, não tá não, ó, Não tá. você tá aqui a 20% da sua capacidade, eu tô vendo aqui, aperta esse negócio aí. Então, quando a gente passa a ter medidas objetivas, a gente consegue graduar. Isso é muito mais honesto, não é? Isso é muito mais honesto do que você simplesmente virar e falar assim, ah, não, olha, a testosterona tá 10, então tudo bem. Peraí, pô, mas ficou 1.000 e pouco por anos, né? É, Então, testosterona tá 10 depois de 30 hoje, anos, hoje, né? Mas, doutor Paulo, a inclusão real para mim, já que um lado que ignora a ciência quer usar essa palavra inclusão, a inclusão real para mim é você ter uma pessoa trans com toda a aparência que a deixa feliz, competindo no seu gênero biológico. Essa é a verdadeira inclusão. É você ter uma mulher trans com aparência de mulher, como ela se sente feliz, como ela se sente realizada, competindo no sexo masculino, que é o seu sexo biológico. Isso, para mim, é inclusão. com certeza, isso é ausência de preconceito. Exatamente, exatamente. Doutor Paulo, eu não tenho como agradecer, ficaria Imagina, horas aqui, né? Muitas perguntas. O doutor Paulo me passou um material espetacular em relação a isso. Está aqui na minha frente as variáveis, né, de diferença de sexo,
de massa muscular, onde a extensão do tendão do joelho, onde que é no homem, onde é na mulher. Eu vou colocar isso aí no Instagram para quem quiser ter esses dados todos. Eu sei que tem muita gente que estuda educação física, fisiologia, que me segue, que pedem, Ana, eu vou colocar os dados também da Federação Americana de Natação, de Atletismo, e agradecer, doutor Paulo, porque eu sou uma ex-atleta, eu tenho o meu ponto de vista de políticas antidoping, de atleta, de mulher, mas trazer um neurologista, um neurocirurgião, um médico muitíssimo conceituado no mundo para falar da ciência, né? Todo mundo gritando ciência hoje, mas nesse quesito empurram a ciência para debaixo do tapete e matam, né, a discussão. Não pode tocar nesse assunto. Então, eu agradeço muito, doutor Paulo. E vou dar um spoiler aqui para as pessoas. Eu e o doutor Paulo, a gente já está pensando numa outra live que é sobre liderança no esporte. E não é apenas aquela liderança, o ímpeto, é a liderança neurológica também, a física, o que acontece com o seu corpo. A gente vai falar de Michael Jordan, de Tom Brady, da experiências, experimentos militares aqui nos Estados Unidos. Acho que vai ser uma live muito bacana, até como inspiração para as pessoas começarem a aplicar algumas técnicas, né, na sua família, no seu time de vôlei, no seu grupo de trabalho. O material que o doutor Paulo tem é absolutamente espetacular e a gente vai preparar essa live aqui. Então, doutor Paulo, mais uma vez, em nome do Brasil, muito obrigada por essa batalha que é muito vil às vezes, né? Vocês médicos aí as pessoas cancelando vocês é uma ignorância absurda. Então, eu acho que eu posso falar, tenho a segurança de falar em nome de muita gente de bem no Brasil. Muito obrigada, doutor Paulo. Imagina, Ana, eu que agradeço, assim, para mim, além da oportunidade de falar com alguém inteligente, que estuda e que tem opiniões muito embasadas, é uma honra mesmo falar com uma pessoa que eu torci nas quadras, que eu olhava e falava, essa me representa, que além de ser jogadora extremamente talentosa, dedicada, eu sei o quanto foi duro chegar onde você chegou. Uma característica que sempre me marcou quando eu via você jogar é a garra, né? E o que o americano chama de grit, né? Essa é uma das coisas mais difíceis de você desenvolver em um time de alta performance. Você pode desenvolver a capacidade atlética, você pode desenvolver a motivação para um objetivo, mas a garra, o brio, ou alguém tem ou não tem. E essa garra, esse brio que você tinha na quadra, você transportou para a tua nova atividade profissional hoje. Porque, como você também já falou, e eu já ouvi você falar, era muito cômodo para você. Estou nos Estados Unidos, o Brasil que se exploda. Querem matar as pessoas de Covid? Matem. Querem que o país vire comunista? Que vire. Mas pessoas que têm garra e que têm brio não se permitem isso. Não dá. A gente fica muito inquieto com isso, né? E acaba tendo que fazer pelo menos a nossa parte para conseguir deitar no travesseiro. Então, eu aqui agradeço, eu tenho certeza que também falo em nome de, eu não vou dizer de milhares de pessoas, não, eu digo de uma geração inteira, e aí, não só brasileiros, porque o cara que é amante do esporte, para ele, se ele vê um excepcional jogador, um excepcional atleta, não interessa se ele é russo, americano, australiano, queniano, você olha para aquela pessoa e você fala, putz, olha isso, olha que talento, olha que espetáculo da natureza, né? Então, eu tenho certeza que eu agradeço não só em nome dos brasileiros, mas de muita gente aí que viu você jogar e que te deve aí muita gratidão, inclusive muitas meninas que hoje resolveram seguir pela, pela área, né, realmente esportiva e atlética, muito por influência
de você e das meninas da sua geração. Então, muito Ah, obrigado. imagina, Sim, imagina, senhora. doutor Paulo, assim, um conselho, se alguém me pede um conselho, né, como continuar, tentar produzir, tentar continuar produzindo, né, mesmo depois de uma primeira carreira, eu acho que eu deixo o conselho que meu pai sempre me deu em relação a escolham pessoas espetaculares para estar perto de você, amigos, médicos, escolham pessoas melhores que você, pessoas que vão te empurrar para o seu melhor, pessoas que vão te tirar da zona de conforto, que vão fazer você pensar, que vão fazer você estudar, que vão fazer você refletir. E aí, nesse ponto, eu tenho que tirar muito o chapéu para o meu pai, que encheu o meu saco a vida inteira para que isso acontecesse. Então, eu acho que, de uma certa forma, mesmo com toda a ignorância e a virulência que muitas vezes as redes sociais se tornaram, nós conseguimos juntar um batalhão de pessoas muito importantes que nos empurram também e que nos fazem que faz a gente se encontrar, né? Se não fosse a rede social, eu não conheceria o Lacombe, aí não conheceria o Dr. Paulo, e aí não conheceria o Constantino, e A, e B, e C. Então, a gente também tem que tirar o chapéu por isso. E eu agradeço, Dr. Paulo, porque eu acho que esse conselho, eu pelo menos, eu posso não ter seguido muitos conselhos do meu pai, mas esse conselho eu segui e é muito bom estar agarrada com pessoas como você. Você nos empurra para o nosso melhor, para a nossa zona de desconforto, de questionar, de brigar com a espiral de silêncio, de não aceitar a espiral de silêncio em nome da verdade. Então, o senhor nos encoraja muito e a gente tem muita inspiração quando a gente vê o trabalho que vocês estão fazendo, não apenas para o Brasil, mas para a nossa vida pessoal, né? Poxa, se o doutor Paulo está ali levando pancada na cabeça o dia inteiro, sendo cancelado, tendo o canal derrubado, e, no entanto, ele está ali com firmeza, com elegância, com paciência, com humanidade. É só inspiração, doutor Paulo. Deixo mais uma vez aqui o agradecimento, não apenas por tudo que o senhor tem feito pelo Brasil, mas aqui um agradecimento pessoal, na minha vida pessoal, os artigos que você me manda, a liderança nata que você tem. Deixo aqui um agradecimento pessoal também por você fazer parte da minha vida. Muito obrigada, viu, Dona, doutor obrigado Paulo? pela oportunidade. Vamos aí para a live de liderança, que vai ser bem, bem Vai, legal. vai ser muito legal. Pessoal, um beijo. Eu vi que passou um monte de gente aqui que eu não consegui falar. Nosso querido campeão olímpico, Ricardo, estava aqui. Nosso querido maestro Álvaro também estava aqui. Minha mãe também estava aqui. Então, pessoal, um beijo grande. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. E eu vou colocar os dados da nossa live aqui num destaque só sobre transgêneros no esporte de alta performance. Um beijo, pessoal. Beijo, Obrigada, beijo, doutor Ana. Paulo. Beijo em casa. Tchau. Tchau.